Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para manter-se informado de todo o nosso conteúdo. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Bom, e mudando de assunto, a gente fala agora então sobre as eleições norte-americanas. Quero saber como é que foi o debate ontem por aí, hein, Ana? Olha, Vitor, foi bem diferente do último, né? Como comentamos aqui, o último debate foi muito polarizado, muita animosidade entre aí os candidatos. Donald Trump procurando a reeleição, Joe Biden aí 8 anos na Casa Branca como vice-presidente, agora tentando a presidência, e dessa vez foi bem mais civilizado. Novas regras foram instauradas ali para cada 2 minutos sem interrupção, microfone ali no mudo ou cortado, né, se eles ultrapassassem esses 2 minutos. E ontem parece que foi um debate mais civilizado, né, como eu falei, e o Donald Trump com uma postura bem diferente, né, da postura agressiva que estamos acostumados a ver no Twitter, em suas entrevistas. Ele foi incisivo, porém ele foi bem menos agressivo. Eu acho que ele atingiu ali o alvo dele. Os fãs do Donald Trump queriam ele um pouco mais agressivo, mas eu acho que a estratégia dele foi boa, porque ele precisava falar exatamente com aquele republicano que ainda estava em cima do muro ou aquele democrata moderado que ainda não sabe em quem votar. E eu acho que, nesse ponto, ele foi muito eficaz. Ele trouxe bastante suas políticas públicas, os números das suas políticas públicas que vem dando certo, né? Até antes da pandemia, os números da economia americana estavam aí entre os melhores números da história dos Estados Unidos. E Joe Biden até que tentou arrumar uma briga boa com ele ali, mas caiu nas platitudes, no xingamento ad hominem, de xenófobo, racista. E, enquanto isso, Donald Trump conseguiu captar ali o eleitorado falando das suas políticas públicas, principalmente para aqueles estados onde a eleição pode ser definida, né? Pensilvânia, Ohio, Michigan, Carolina do Norte, são os estados que votam democratas ou republicanos. E falou também com as minorias, os negros, as mulheres, os latinos. Falou de uma maneira muito incisiva, forte, também mostrando as políticas que vêm ajudando essas comunidades. E focou também na economia, né, Vitor? É o ponto principal aí dentro da pandemia que está preocupando muito o americano, e ele focou aí na economia e ainda conseguiu, nessa salada toda aí, falar da corrupção, do suposto esquema aí de corrupção do filho do Joe Biden, junto com o pai, no tráfico de influência com a China e com a Ucrânia. Os números agora nesses estados onde as pesquisas há 10 dias mais ou menos davam uma larga margem aí para o Joe Biden, agora nesses estados está muito perto, menos de 1% de diferença. Então, faltando aí 10 dias, Vitor, vai ter muita emoção ainda, muita água para passar debaixo dessa ponte das eleições presidenciais americanas. Fala, Augusto. Olha só, Ana Paula, queria te perguntar, porque eu assisti aqui, o tradutor, ele fez uma tradução inacreditável, né? Ali era tudo Dilma. O tradutor, o cara que traduzia o que dizia o Biden. Você já disse que ele fala com a Dilma, e o tradutor encobria a voz, não dava para saber direito o que ele estava dizendo. Se o tradutor acertou algumas frases, eu realmente fiquei espantado, porque ele muda de assunto. Ele está falando de um negócio, ele cita um exemplo na linha da Dilma. O exemplo não tem nada a ver com o que está se discutindo. Ele fez isso ontem, ele é assim mesmo, ele continuou no estilo Dilma, ou é coisa do nosso tradutor aí? Não, Augusto, ele jogou umas mentiras assim no ar. E, obviamente, que aí as agências de checagem que tinham que verificar essas declarações aí não verificaram.
Inclusive, esses estados-chave, ali Pensilvânia, principalmente, onde é um estado muito importante para qualquer candidato, ali a principal fonte de renda do estado é o fracking, que é a extração de gás e petróleo do solo, né? E o Joe Biden já há muitos vídeos aí na internet, Augusto, dele falando que ele vai acabar com o fracking, com essa extração de gás e petróleo do solo, assim que ele for eleito. E aí ontem o Donald Trump, sabendo que a Pensilvânia é um estado importante, colocou isso no debate, mas você vai acabar com o fracking, a Pensilvânia vai sofrer. E ele, Augusto, disse, eu nunca falei isso. E é isso com uma infinidade de vídeos na internet. E aí ele respondeu assim, Augusto, duvido, coloca no ar. Augusto, 5 minutos depois do debate, todos os vídeos estavam no ar, mostrando que Joe Biden, confirmando que em várias entrevistas que ele vai acabar com o fracking assim que ele for eleito. E, mais uma vez, o Donald Trump foi inteligente de mostrar como a plataforma econômica do Joe Biden vai aumentar os impostos da classe média e vai prejudicar esses estados também. Então, nesse ponto, essas escorregadas do Joe Biden, e aí foi a regra de deixar cada candidato falando 2 minutos, foi muito bom para o Donald Trump, que no último debate não deixava o Joe Biden falar, e é exatamente onde o candidato democrata escorrega, nas próprias palavras. Tem pergunta para a Ana, Fiuza? Vou até comentar isso, né, que ela está falando sobre a indústria do petróleo, né, porque, de fato, o Trump respondeu na hora, não, você disse, ele disse, não disse não, ele falou, está gravado. Ele falou, está gravado. Aí o Biden respondeu, então prova, posta nas suas redes e tal. Ou seja, ou ele tem amnésia, ou ele é realmente um cínico convicto, né? Assim, de levar aquele cinismo a toda a prova. Eles acham, esse Partido Democrata, que não é mais o Partido Democrata, né? Isso é um clube, e a Ana está falando agora sobre questão de impostos, né? Na verdade, vai ser muito esquisito se a sociedade americana eleger o Biden. E não é nenhum partidarismo, não, é porque ele já tem o termo de comparação. O Trump reduziu impostos em relação ao Obama e tornou mais saudável a economia e a vida para todo mundo, inclusive para as minorias, para os imigrantes legais, né? Esse termo de comparação ele já tem. É claro que aí vai minha pergunta para a Ana, que essa questão da Covid, de fato, virou o grande estandarte desse clube de burocratas que virou o Partido Democrata. E ele faz, né, Ana, essa pergunta que eu te faço, quer dizer, eu vi um comentário seu, inclusive, falando sobre a participação pouco usual do Obama nessa campanha, do ex-presidente, e eles estão juntos nesta retórica de que o Trump é o assassino das vítimas de Covid, não é isso? Fiuza, eles estão usando a Covid como arma política também. Inclusive, ontem, Joe Biden tentou colocar a culpa de todos os mortos aqui nos Estados Unidos no colo de Donald Trump, e aí Donald Trump teve uma resposta bem interessante. Ele falou, não, Joe, a culpa não foi minha e também não foi sua, a culpa foi da China. Mais uma vez aí colocando o guizo no pescoço do gato, mostrando que a China foi muito irresponsável, principalmente na não divulgação, quando o vírus saiu de controle. E aí Joe Biden, então, chamou Donald Trump de xenófobo, disse que ele é racista, e aí Donald Trump, com uma retórica muito boa, um homem, né, do mundo dos negócios, muito acostumado com debates, disse, mas eu fechei o país dia 31 de janeiro para todos os voos vindos da China, da Europa, e você me acusou de racista e de xenófobo. Então, você precisa decidir. Ou você queria o país fechado, ou você me chama de xenófobo.
Um outro ponto importante também, Fiuza, é em relação a isso que a gente vem falando sobre o lockdown. O Donald Trump colocou na testa ali do Joe Biden, se ele for eleito, ele já disse que vai fechar o país todo. E Donald Trump, como um bom homem de negócios ali, incentivando o americano saudável a não ter medo, a retomar a economia e isolar os grupos de risco, isolar os idosos, mas que a economia precisa girar, que as pessoas estão morrendo de fome, estão perdendo seu trabalho, num ímpeto ali muito corajoso, que faz parte, né, do DNA do americano de empreender, de correr atrás, né, das coisas, e com, obviamente, a ajuda do governo dentro do possível. Então, nesse ponto, porque dentro das pesquisas, Fiuza, que mostram que Joe Biden, em alguns estados, ele pode estar à frente do Donald Trump, quando essa pesquisa é quebrada em tópicos, quando chega no tópico economia, aí Donald Trump tem uma larga vantagem de 10 a 13 pontos na frente de Joe Biden. Ou seja, o americano não gosta, alguns americanos não gostam do Donald Trump, mas quando o assunto é economia, a confiança vai para o Donald Trump. Boa, Ana. Agora são 6h48. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.